Vamos para o Salmo 106. Estou terminando essa série aí que Deus nos abençoou bastante. Salmo 106, versículo 3. É bem no meio da Bíblia. Salmo de número 106, versículo 3. Ele diz assim: bem-aventurados os que observam o direito. Quer dizer, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós temos que observar. Ali estão os nossos direitos, ali estão os nossos deveres, ali estão os nossos privilégios. E ali também estão os alertas, vamos dizer assim, aqueles toques do Senhor. E diz: mas e o que pratica a justiça em todos os tempos? Não podemos apenas observar, não podemos apenas ler, nós temos que praticar. No livro de Tiago, capítulo 1, isso eu não dei nos outros cultos, estou dando agora, falei que todo culto tem matéria nova. Tiago é antes do Pedro, depois do Hebreus. Capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É como a pessoa, ela conhece a lei, mas não pratica a lei. Ela conhece a verdade, mas não pratica a verdade. Nós temos que conhecer a palavra, conhecer o que ela diz, observar, procurar conhecer mais e mais, mas devemos praticar aquilo. Quando que devemos praticar? Em todo o tempo. Olha o que fala a respeito da santidade. Vamos ver aqui. Primeiro vamos ver Hebreus 12, 14. É do lado aqui, pessoal, só voltar aí 2 folhas, uma folha aqui no meu, 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Nós precisamos da santidade. Quando nós precisamos da santidade? Ele vai explicar mais na frente. Depois do Hebreus é Tiago, depois Tiago é Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Nós temos que ser santos em toda a maneira, nossa maneira de pensar. No passado, bem, não conhecemos Cristo e a nossa mente podia viajar ou desejar coisas que são contra a palavra de Deus, porque éramos trevas. Não saia daqui não. Efésios 5:8, eu dei alguns cultos anteriores. Efésios 5:8, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, no passado pensávamos, poderíamos desejar coisas que ninguém conhecia, ninguém sabia, entenda bem, estávamos bem escondidinhos, estávamos bem seguros de pensar, mas hoje nós conhecemos o nosso Deus, Ele é onisciente, é aquele que conhece até os pensamentos, que conhece até as intenções do coração. Então, pelo nosso temor a Deus, nós somos santos até na nossa maneira de pensar, que ninguém sabe. É uma coisa só entre você e Deus, mas Deus sabe o que você pensa. Quando você olha para uma pessoa, o que você pensa a respeito dela? Não é só pensamento imoral, não. Também se você tem um ódio de uma pessoa, uma mágoa, uma revolta, uma cisma, Deus sabe. Limpa, não vê, tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Na hora de comprar, na hora de vender, tem que ser santo, entenda? Sempre falando a verdade. Lembra de Ananias e Safira? Eles não foram santos, eles venderam uma propriedade e eles levaram ao discípulo uma parte, que eles tinham o direito de fazer isso. Olha, Pedro, nós vendemos uma herdade, vendemos por tanto, queremos contribuir com tanto e estava tudo resolvido, mas não, querendo fazer uma média, querendo fazer uma graça, eles falaram, olha, aqui está, mas foi por isso? Foi, não foi por causa do dinheiro, por causa da mentira, não caia. Então, nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Mais ainda fala o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, Eclesiastes depois de Salmos, é Provérbios, depois vem Eclesiastes 9, 8. Ele diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, em todo tempo.
Quando, pastor Jaime? Até a hora da morte. No culto anterior eu falei de Estevão, que na hora da morte o diabo tentou sujar as vestes de Estevão. Usou homens, entenda bem, para apedrejá-lo. Homens, entenda bem, que maltrataram o Estevão, caluniaram o Estevão, apedrejaram e mataram o Estevão. Mas antes de morrer, ele mostrou que as vestes estavam limpas. Senhor, não lhes imputes esta maldade, quer dizer, não atribua a eles este pecado. Na hora de morrer, ele praticou a justiça. O que é praticar? Praticar a palavra. A palavra diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ele estava sendo apedrejado, mas orou por eles. E depois nós conhecemos que Saulo de Tarso se converteu, se tornando o grande apóstolo Paulo, e muito pela oração de Estevão, porque é um homem que manteve suas vestes limpas até a hora da morte. É o que a Bíblia fala em Mateus 24:13. Tudo aqui eu estou trazendo para você o que trouxe no outro culto. Mateus 24:13. Diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim, até o fim. Mas Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Agora é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento e da Bíblia também. 2:10. Ele nada temas, entenda bem, das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Vamos lá, pessoal. Ser fiel até quando? Até a morte, e dar-te a coroa da vida. Vamos passar lutas, vamos passar tribulações, mas não podemos negar a fé. Lembra também de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Nabucodonosor, num delírio satânico, construiu uma imagem, criou lá e mandou todos os homens adorarem a sua imagem. Quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Olha, vai tocar a música, quando a música for tocada, todos devem dobrar os joelhos. Os homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias, Misael, não se dobraram. Foram denunciados, levados à presença do rei. E o rei disse, chateado: eu vou aumentar o poder do fogo 7 vezes. Quero ver se o Deus de vocês pode. Olha, o Deus a quem nós servimos, ele bem pode nos livrar. Como é que eles serviam a Deus? Obedecendo a palavra. Eles foram fiéis até a morte, mas não foram para a morte naquela hora, porque Deus enviou o anjo que acabou com o poder do fogo, entenda, e eles foram honrados até pelo próprio Nabucodonosor. Tudo isso para mostrar a fidelidade. Então, o profeta Naum vai falar uma coisa para nós, agora é matéria nova. Aliás, já trouxe matéria nova também nesse culto, mas o Naum capítulo 2 fala uma coisa para mim e para você. Naum capítulo 2, o destruidor já está diante de ti, guarda tu a fortaleza. A fortaleza são aquelas revelações que Deus tem nos dado, que nos dias de lutas nós entramos ali, como Davi fazia. Nós temos que ter a nossa fortaleza, quer dizer, o nosso lugar seguro, o nosso esconderijo. Agora a nossa mensagem: observa o caminho. Observa se você, como eu tenho que observar, eu estou guardando a palavra, quer dizer, eu observo a palavra, mas eu pratico a justiça. Eu leio a Bíblia, tenho que ler, mas eu guardo o que Deus diz, eu guardo o que Deus fala, eu pratico no meu dia a dia, ou sou apenas, entendo, um ouvinte esquecido, ou desculpe a expressão, ou sou apenas um impostor. Que estou aqui na posição de pastor, todo mesmo homem de Deus, mas Deus conhece tudo a meu respeito. Deus sabe se eu sou santo na minha maneira de pensar. Deus sabe se eu sou santo na minha maneira de agir, na minha maneira de sentir, de querer. Temos que ser. Então observe, né? Já ouviu alguém falar, não se engane, né? Tem gente que gosta de ser enganada, né? Não, de maneira alguma. Me engana que eu gosto, não se engane não. Deus não vai poder quebrar o galho se você não estiver no caminho. O caminho é que vai te levar para o céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos entrar na outra parte, que é muito bonito isso, o Salmo 92. Não é só, entenda bem, a santidade, também as bênçãos de Deus. Salmo 92, versículo 14.
Ele diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, fortes e florescentes, brilhantes. O que tem? Muita gente vai concordar agora. De vez em quando você vai ficando com a idade, você sente uma dor aqui, uma dor dali, você é da idade. Não é verdade? Não. Pratique a palavra de Deus em todo o tempo, até o final da vida. Começou, não vai prosperar, em nome de Jesus. Não é isso que você aprendeu? Não deis lugar ao diabo. Assim como se vier um pensamento errado, pecaminoso, você entra em oração e diz: não vai prosperar, eu sou de Deus. Está amaldiçoado esse pensamento, é a mesma coisa da doença. Pratique a fé em todo o tempo. Em todo o tempo, como também nas pequenas coisas. É o resfriado, como é, não vai prosperar, está amaldiçoado em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Não espere chegar uma pneumonia para você orar. O missionário R.R. Soares diz: isso eu já citei aqui do curso Fé, qualquer árvore que você vê aí fora, tem árvore centenária, né? Ela foi tão pequenininha um dia que qualquer passarinho arrancaria aquela árvore com um biquinho. Mas ela cresceu, deu raízes. Então ele explica: a mesma que somos nós não devemos dar lugar ao diabo. Assim como na ciência, eles ensinam a prevenção é a melhor coisa. A pessoa deve sempre, né, examinar o seu corpo, aquele exame preventivo, que se surgir uma coisa já tira logo, nem deixa ficar, não é verdade? Surgiu, já tira logo. Mas tem gente que não faz exame, não faz, às vezes protela um exame daqui, um exame daqui. Vida espiritual não é muito diferente. Pessoa começou, você tem que orar logo. Como sentiu alguma coisa no coração errado, Jesus, isso não vai prosperar em mim não, eu sou do Senhor. Está amaldiçoado esse sentimento de raiva, de ódio, porque uma pessoa te feriu, uma pessoa te machucou, uma pessoa te humilhou. É uma cilada do diabo. Ele quer que você manche as suas vestes. Entenda? Ele quer que você caia em tentação, e você não cai, você entra em uma oração séria, você entra com determinação. E até nós, então, na terceira idade, temos que praticar a palavra, não aceitar que não, estou com esquecimento da idade, nada disso. Até o último dia somente tem que ser perfeita, temos que praticar isso. Tem coisa que nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada e verificar. Aí agora nós vamos para anunciar, em versículo 15, que o Senhor é reto. Se Deus diz para eu ser fiel até a morte, como é que Ele não vai ser fiel até a minha morte? Não, na tua velhice não. Não, na velhice Deus vai nos assistir. Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Estarei convosco quando? Todos os dias, até o dia da sua morte. Então, quando você, aí depois que fechou, você já estará com Ele para sempre. Mas enquanto você estiver aqui, conte com Ele. Ele será fiel a você até a morte. Você não deve abandonar. Pratique em todo o tempo a palavra de Deus. Viva intensamente o Evangelho. Aí eu falei uma coisa do Atos 4:22, aquele homem curado, paralítico, né? Os religiosos ficaram furiosos, todos conheciam o homem que era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam. Era Pedro e João subindo ao templo à hora da oração, e aí o homem estendeu as mãos, deu uma coisa, Pedro disse: olha para nós, olhou para eles: olha, eu não tenho prata nem ouro, não, estou duro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pegou o homem pela mão, entenda bem, o homem ficou de pé, não só ficou de pé, começou a saltar. Aí ele entrou no templo cantando, louvando a Deus, adorando a Deus. O que é isso? O que é isso? Pedro olhando, as pessoas olhando para o pé, opa, não foi minha santidade nem virtude, foi o nome de Jesus que fortaleceu a fé no nome de aquele Jesus que vocês crucificaram. Aí os religiosos mandaram prender os homens de Deus. Foram levados para o interrogatório. Passaram a noite lá na prisão e no dia foram interrogados. Coisa séria, só por causa de um bem que ele tinha feito. Mas aqui tem um detalhe que eu estou citando, 4:22, pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. Tinha mais de 40 anos. Tem gente que chega a uma certa idade e desiste, por exemplo, a mulher de ser mãe. Não, porque eu estou com 40. Ele opera milagres com 40 também, depois dos 40 também. Não estou querendo mandar na sua vida. Dizendo que só tem que engravidar, ou que só tem que ser pai. Só estou dizendo que ele não deixou de ser Deus, não. Temos que olhar essas coisas que estão na Bíblia. Temos que observar. O Deus de milagres não deixou de fazer milagres. O Deus de maravilhas não deixou de fazer maravilhas. Vontade, nós começamos. Quem lembra, pessoal, Salmo 106.
Eu aqui tenho a colinha, aqui não tem problema não. 106, versículo 3. Então ele disse para nós, 106, 3. Bem-aventurados os que observam o direito, isso, e o que pratica a justiça em todos os tempos, tanto na juventude, não porque a juventude é assim mesmo, é jovem, é verdade, os hormônios estão tudo, mas seja santo, moço, seja santa, moça, o mundo não seja conforme o mundo. Você vai ter que experimentar o quê? O Evangelho de Cristo é bom, que Deus é bom, fique na palavra de Deus, não tem esse negócio que se guarda. Homens, não é só as meninas, às vezes guardamos muitas moças, mas guardar os rapazes também, na santidade para irem, entenda, não te esqueça do Senhor nos dias da sua mocidade, fuja dos desejos da sua mocidade, para quê? Para se manter em santidade, e chegou na velhice, continue na santidade. Você já avisou, não, porque depois de velho fica sem vergonha. Não, fica com vergonha até o último dia. Fica na presença de Deus em santidade, que você vai ver a glória de Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para você. Amigo, essa é a mensagem que Deus falou hoje para você. Vamos repetir aqui? Salmo 106, 3. Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. E Deus seja louvado.